Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Trago também um abraço da Igreja de Ponta Grossa. Nós temos alguns irmãos também aqui hoje. E como hoje é um culto especial, um culto de ceia, a minha pregação vai ser também sobre a ceia. Então, de tempos em tempos, é muito importante a gente parar um pouco e lembrar qual é o princípio. Por que a gente faz isso? Porque todo mês a gente se reúne e faz isso. O que está por detrás disso? E essa é a ideia, então, dessa mensagem. A ceia não é somente um ritual que a gente repete sem entender, mas é um rito, sim, é uma instituição da parte de Cristo, uma orientação, uma ordenança, mas ela tem um significado muito profundo. E é um pouco sobre esse significado que eu gostaria de compartilhar, de falar com vocês. Nós não vamos esgotar todo esse tema, ele é muito profundo, ele é a base também, tem a ver com a base da nossa fé, mas nós vamos estar então falando um pouco sobre isso. 1 Coríntios 11, 28, diz que quando a gente vai participar da ceia, nós devemos examinar a nós mesmos. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Então, enquanto a gente ouve essa mensagem, que você possa também refletir, possa pensar na sua vida com Deus, a sua vida com os irmãos, essa unidade que nós temos com Cristo, essa unidade com os irmãos, como você tem vivido, como você tem levado adiante essa obra que se iniciou na sua vida e vai se concretizar até o dia de Cristo. Então pense em você, vá analisando, vá refletindo. Então toda essa pregação também tem essa ideia de nós, cada um de nós, examinarmos a nós mesmos. Convido vocês a abrirem um texto clássico que a gente usa para a ceia, em 1 Coríntios 11, 23 até 25. 1 Coríntios 11, a partir do verso 23 até o 25. Diz assim o texto: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. O que eu quero destacar desse texto, e dos textos que a gente tem, que trazem essa fórmula aqui da ceia? Em memória de mim. Essa expressão, ela é fundamental para a gente entender o significado profundo que a ceia nos traz. Em memória de Cristo, em memória de mim. Para quem gosta de anotar, o primeiro ponto da minha mensagem é a ceia como memorial. A ceia como memorial. O que é um memorial? De modo bem simples, não falando especificamente da Bíblia, mas de modo geral, a humanidade tem alguns marcos, alguns memoriais ao longo da história. Isso pode ser um monumento físico que você visita e olha, isso pode ser uma data dedicada a alguém, aos feitos de alguém, para lembrar algo que aconteceu, com a intenção de passar isso adiante, passar para as futuras gerações. Os marcos, os acontecimentos na vida de algumas pessoas, na vida de uma nação. E Deus, Ele também trabalha com memoriais. Você vai ver já no Antigo Testamento, muitas vezes Deus estabelecendo alguns marcos. A intervenção de Deus na história, ela gera marcas, e às vezes Deus, Ele então mandava as pessoas levantarem alguns altares, alguns marcos que lembravam o que Deus havia feito. Às vezes também eram datas específicas em que todo o povo, toda a nação de Israel lembrava do que Deus tinha feito. E já no Antigo Testamento, a gente tem algo que é muito parecido com a ceia. Nós temos o que a gente chama de antecedente da ceia, que é justamente a Páscoa. Se você for olhar a Páscoa, no Antigo Testamento, ela tem muitas semelhanças com o que a gente chama de ceia. A obra de Jesus
também tem muitas semelhanças com essa Páscoa, né? Cristo é chamado de Cordeiro Pascal, Cristo é chamado de Cordeiro de Deus, falando desse sacrifício, remetendo à maneira também que eles celebravam a Páscoa. Nós temos muitas conexões sobre isso. Então a ceia, ela é, digamos assim, uma evolução do que já se tinha na Páscoa judaica. Ela é diferente em alguns aspectos, muito mais profundo, muito mais poderoso, como é essa nova aliança, mas ela tem muita semelhança com a Páscoa. Tanto a ceia quanto a Páscoa são memoriais. São memoriais que nos remetem a algo que Deus fez na história humana. Nós vemos que Deus ele trabalha dessa forma para nos ensinar, para nos tratar, para que nós não nos esqueçamos dele. Sempre essa lembrança precisa ser constante. Nós vamos ver então que a história de Jesus, a obra dele, vai se conectar intimamente também com essa questão da Páscoa. O primeiro texto referente à Páscoa que eu gostaria que vocês abrissem, está lá em Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 1 até o verso 14. É um texto que nos conta sobre essa instituição da Páscoa, essa ordenança que Deus vai dar para aquele povo sobre essa questão da Páscoa. Aqui tem tudo explicado como que deveria ser a orientação que Deus dá, o formato, as vezes que isso aconteceria, a regularidade, né? Tem toda essa explicação aqui. Êxodo 12, a partir do verso 1 até o 14. Diz assim o texto: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Esse deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para o animal inteiro, deve dividi-la com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas em que vocês vão comer esse animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será um memorial. Preste atenção nessa expressão. Esse dia será um memorial, que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa do Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Então, um memorial. Esse memorial da Páscoa, ele vai se conectar muito com a ceia que nós temos no Novo Testamento. O ano deles, diferente do nosso, que inicia-se normalmente como um ano novo, uma celebração assim. Nós, como somos povo de Deus, muitas vezes a gente tira um tempo para lembrar de Deus e dedicar um tempo de oração e assim por diante, né? Mas, de maneira geral, na nossa sociedade, a gente inicia o ano no ano novo, dia 1 de janeiro. Eles iniciavam com a Páscoa. Eles iniciavam já intencionalmente lembrando dos feitos que Deus fez no meio deles. Este dia era um memorial que deveria ser passado de geração após geração, né? Cada geração deveria conhecer isso, o que Deus fez, esse ato de Deus na história deles. A palavra Páscoa em si significa saltar sobre, passar.
Isso se refere que Deus poupou os primogênitos de Israel, né, os filhos primogênitos. Ele saltou sobre aquelas casas que tinham aquele sangue do cordeiro nos seus batentes. Ele não executou o seu juízo nessas casas, ele saltou. Então essa é a ideia dessa palavra. Então essa misericórdia, essa graça de Deus para esse povo, de não estar executando juízo contra eles, mas sobre aquele povo que afligia eles. Segunda coisa, o que era lembrado neste memorial? O que era central? O que eles então deveriam levar sempre consigo e passar adiante? O que era lembrado neste memorial? Que Deus tirou o seu povo do Egito. Inicia-se então uma nova vida, uma vida liberta da escravidão do Egito e de Faraó. Algo que eles, por eles mesmos, não conseguiriam. Deus interviu milagrosamente naquele povo e eles então conseguiram essa libertação. Ao lembrar disso, a ideia é que o coração de cada uma daquelas pessoas se encha de gratidão. Isso impulsiona eles a cada vez mais aproximar desse Deus que agiu em favor deles. Que eles tenham cada vez mais atos que honrem esse Deus, que agradem Ele, que eles entendam que eles devem, sim, confiar e depender nesse Deus em todo o tempo. A ideia deles lembrar isso que Deus fez era fortalecer essa fé deles, essa confiança em Deus. Deus já ajudou esse povo uma vez e Ele continuará assim por diante, geração após geração. Tanto a ceia como a Páscoa são memoriais que vão nos falar sobre atos que Deus fez no sentido de libertar a humanidade, libertar o povo. A Páscoa é a libertação do povo judeu do Egito, e a ceia, ela tem no seu cerne, ela tem no seu centro a libertação que Cristo faz, nos libertando do pecado, nos libertando da morte, nos libertando de tudo aquilo que nos separava de Deus, uma escravidão a qual toda a humanidade foi submetida. Então essa relação, tanto a ceia como a Páscoa, falam desses atos de libertação, de resgate, de salvação que Deus fez ao longo da história. E Deus deseja que a gente lembre disso, dia após dia, e também se reúna como coletivo, como comunidade, como igreja, como povo, para também lembrar disso juntos. A ceia no Novo Testamento, ela atua então também como um memorial, como nós já lemos, em memória de mim, falando da obra de Deus por meio de Cristo Jesus. Jesus, ele nos libertou de uma escravidão muito maior do que uma escravidão de uma nação sobre a outra. Escravidão, ela nunca é boa, seja nos tempos antigos, nos tempos mais recentes, ela não é boa, nunca é boa. Ela deixa marcas profundas numa sociedade que passa por isso. Mas a escravidão da qual nós fomos libertos, do pecado, da morte, de tudo isso que nos afastava de Deus, é muito maior em intensidade, em poder, do que uma escravidão de uma nação a outra. E a obra de Cristo é maior ainda do que tudo isso, do que a morte, do que o pecado, do que o diabo fez com tudo isso. A obra de Cristo é maior do que tudo isso. Então Ele nos liberta de uma escravidão muito maior e abrangente, que tomou conta não só de uma nação específica, mas de toda a humanidade, como o apóstolo Paulo vai dizer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos erraram, todo mundo, toda a humanidade foi afetada por esse pecado, por esse desvio, por essa rebelião do homem contra Deus, dizendo: eu vou fazer as coisas do meu jeito, não vou obedecer o Senhor e vou estar sendo o meu Deus, o meu Senhor, decidindo o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Então, esse é o lugar que nós nos encontrávamos, escravos do pecado, escravos do nosso eu, de nós mesmos, da nossa natureza humana, e Deus nos tira dessa condição. Uma escravidão muito mais abrangente em poder, em extensão, do que aquela que o povo judeu enfrentou no Egito. Romanos 6 fala um pouquinho sobre essa escravidão a qual nós fomos libertos. Romanos 6, verso 16 até o 18, é a próxima leitura que nós fazemos. Romanos capítulo 6, 16 ao 18, você pode ler esse capítulo com calma e você vai entender
ali muitas coisas sobre essa questão da escravidão e o que ela faz com o ser humano. Um texto muito interessante também para essas teologias de hoje que dizem que não existe mais pecado, né? Então, o pecado ele vai ser, sim, levado naquela cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse impacto do pecado original no mundo, que nos dá a oportunidade de viver livres, mas nós temos que responder a isso de maneira a também viver uma vida em conformidade com esse sacrifício. Não tem como sermos cristãos e continuarmos a viver a mesma vida, escravos do pecado, sendo definidos pelo pecado. Isso não bate, isso não compactua também com a nossa fé. E Paulo está falando sobre isso para esses irmãos, né, que pensavam, então, já que a graça é tão grande e ela, então, é maior do que o pecado, quanto mais eu pecar, mais graça virá sobre a minha vida. Não, isso é um entendimento errado, né? A graça, ela foi algo que nós ganhamos, foi um presente, mas ela não é barata, ela custou caro para quem nos deu esse presente, que foi Cristo. Então, esse texto fala sobre essa questão da escravidão e vai orientando esses irmãos que eles devem responder a esse sacrifício, a essa liberdade, usando ela bem, usando ela para agradar a Deus e não mais oferecer o seu corpo para o pecado. Romanos 6, 16 ao 18 diz o seguinte: não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas a graça de Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Um pouquinho mais adiante, no mesmo capítulo, verso 23, um verso bem conhecido, diz o seguinte: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse resgate, essa libertação, é a lembrança central que nós temos nesse memorial chamado ceia. Cristo nos libertou dessa escravidão, nos deu uma nova chance, uma oportunidade de viver sendo escravos dele e não mais de nós mesmos, do diabo, do pecado, do mundo, de qualquer outra coisa, mas escravos desse Senhor que quer sempre o nosso bem, que quer dar uma vida justa, uma vida eterna, uma vida abundante a cada um de nós. É isso que nós lembramos, isso está no centro do que a gente chama desse memorial, que é a ceia do Senhor. Então, nós vimos aqui o que nós lembramos nesse memorial de modo geral. Isso é uma das coisas centrais que nós temos. E falando um pouquinho agora, nesse terceiro ponto, sobre a regularidade e o formato do memorial. A gente vai falar um pouquinho sobre a Páscoa e também sobre a ceia, fazendo mais uma vez essa relação. Qual que é a regularidade que a gente tem de orientação para celebrar isso? Qual é a forma? O que isso impacta para nós? O que o ensino bíblico diz a respeito para a nossa vida hoje sobre isso? Então, a Páscoa, como nós já vimos, era celebrada uma vez ao ano, em formato de uma celebração mesmo, uma festa. Você pode ver no capítulo 12 toda a orientação, todo o regramento, toda a formatação que esse evento, que essa festa tinha. Nós encontramos um pouquinho mais adiante uma festa que é conectada, intimamente ligada com essa festa da Páscoa, que é a festa dos pães sem fermento. Ela acontece logo em seguida, ela tem a mesma intenção, a lembrança, o memorial que ela se propõe a fazer é o mesmo que o da Páscoa, e ela também tem algumas orientações. Então, ambas as festas, a Páscoa e essa festa dos pães sem fermento, falam dessa libertação do povo de Deus do Egito. Falam e celebram sobre isso. Eu quero destacar apenas uma característica, né, dessa festa dos pães sem fermento. E é uma característica que o próprio apóstolo Paulo vai aplicar depois lá na frente para os cristãos. Então nós vamos estar lendo mais uma vez o texto de Êxodo 12, a partir do verso 15 até o 17. Êxodo 12, do 15 ao 17.
Diz assim o texto: durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia tirem da casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. Então, essa festa ligada aqui com a Páscoa também tem essa ideia de ser um memorial, né, que iria passando de geração após geração. A orientação para eles é que eles não comessem, então, pão fermentado, comessem somente pão sem fermento. Para a nossa aplicação e para o seu alívio, nós podemos comer pão com fermento, bolo, o que você quiser. Pode comer o suíba, que pode comer tudo, né? A nova fé, a nova aliança, esse novo testamento, ele fala não só, não se preocupa muito em falar sobre o que você pode comer ou não, né? Mas ele se preocupa com algo mais central, com o seu coração, com quem você é em Cristo. Mas o apóstolo Paulo tira do texto que a gente acabou de ler um princípio que é importante para nós. 1 Coríntios 5, 6 a 8, é uma passagem do apóstolo Paulo falando para esses irmãos de Corinto, explicando um pouquinho para eles como deveria ser a vida dessa comunidade, dessa nova aliança. E ele então usa essa figura do fermento para explicar para eles e também para nós algo muito importante no que diz respeito à maneira que nós vivemos essa nova aliança, essa ceia, essa vida diferente, essa nova vida que Deus nos deu. Então, 1 Coríntios 5, do 6 ao 8, diz o seguinte: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebramos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Infelizmente, nessa igreja de Corinto, é uma igreja bem problemática, se você for olhar ali, né, a carta que Paulo escreve, as cartas que ele escreve, eles se orgulhavam, alguns deles, dos pecados que eles faziam. Esse texto aqui, esse capítulo é bem pesado, se você ler ele inteiro. E ele diz, esse orgulho não é bom. Vocês não sabem que o fermento, ele pode estragar toda a massa? Qual que é a ideia que ele está dizendo, né? O cristão deve viver uma vida sem fermento. Uma vida sem esse fermento do pecado, que estraga a vida do indivíduo que está vivendo dessa forma e pode se espalhar também para toda a massa que representa a igreja. O pecado, ele tem um efeito que às vezes a gente subestima, mas sempre o pecado, ele interfere na nossa vida com Deus, na nossa vida com as pessoas, ele sempre cobra uma consequência, um preço. Deus perdoa, com certeza, se você se arrepender, mas sempre ele vai deixar alguma marca, às vezes em nós e também em outras pessoas. E Paulo está chamando eles a refletir sobre isso, né? O problema não é só o que você faz e a vida é sua e acabou aí. Não, nós somos um corpo, nós somos um coletivo. E o que eu faço, o que o outro irmão faz, o que todos fazem, trazem impactos positivos e negativos em todo o corpo, em toda a igreja e também no testemunho que nós temos como igreja. Então ele fala sobre essa questão de fermento como sendo algo ruim. Pecado, perversidade, maldade, orgulho de pecar, orgulho de fazer as coisas erradas. Isso não pode fazer parte da nossa vida, dessa nova Páscoa, dessa ceia, desse estilo de vida. Nós devemos, então, comer o que a gente, né, tem de costume, o pão com fermento, o bolo, isso não tem problema. Mas o fermento que ele diz se refere ao pecado, a esse tipo de coisa, né, falando espiritualmente, é a maneira que ele aplica. Então, devemos viver uma vida sem fermento, com sinceridade, com verdade, não se orgulhando dos erros, dos pecados, mas buscando sempre honrar a Cristo.
Então, essa conexão a gente tem também no Novo Testamento a respeito aí dessa Páscoa e da proposta que o apóstolo Paulo fala também para a nova comunidade, a igreja que se inicia. Falando então da regularidade e do formato da ceia, nós vamos ver que na nova aliança, a qual a gente faz parte, essa nova Páscoa, a ceia, ela aponta para uma vida de santidade, como nós vimos, uma vida sem o fermento do pecado. E essa lembrança, esse memorial do que Deus fez por nós, não deve ser lembrado somente uma vez ao ano. Uma vida de santidade não deve ser somente 7 dias no ano, ou um tempo que você acha, mas em todo tempo a gente precisa lembrar do que Cristo fez por nós. E em todo tempo a nossa disposição deve ser de livrar-se desse fermento do pecado e viver uma vida santa e pura. O ensino bíblico conectado à ceia mostra a nós justamente a importância de se lembrar, de ter sempre na memória os feitos de Deus com regularidade, com constância. A ceia, nas primeiras igrejas, se a gente for estudar isso um pouquinho mais a fundo, ela é um tanto quanto diferente do que nós temos hoje como ceia. O princípio é o mesmo, a ideia por detrás dela é o mesmo, mas a maneira que eles faziam, a regularidade também que eles faziam, é um pouquinho diferente. A ceia deles, que fica entendido nos textos bíblicos, era uma refeição, era uma espécie de um almoço. Então a gente tem, por exemplo, a festa da colheita, de repente seria mais semelhante com a ceia deles lá no passado. Eles se reuniam e tinham uma refeição, chamavam essas festas de festas ágape. Eles se reuniam, às vezes também levantavam alguma oferta para necessitados, mas eles comiam uma refeição mesmo, um almoço, uma refeição juntos. Nós temos alguns textos bíblicos que apontam para uma regularidade maior dessa prática da ceia. Por exemplo, Atos 2:46, a expressão partir o pão, nós temos essa sugestão de que eles praticavam, pelo menos no início, isso de maneira mais ativa, mais, digamos, intensa. Atos 2:46 diz o seguinte: todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Outro texto que fala um pouquinho sobre isso, sobre essa regularidade que eles participavam da ceia, é Atos 20, o versículo 7. A história de Paulo e Eutico, aquele jovem que dormiu no sermão dele, caiu, morreu, e ele então ressuscitou e continuou pregando mais um tempão. Então, não durma numa pregação, perigoso. Atos 27 é o primeiro texto que a gente lê nessa parte. Diz assim: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir já no dia seguinte. Ele continuou falando até a meia-noite. No versículo 11, um pouquinho mais adiante, já depois desse evento que eu mencionei, diz o seguinte: então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Então foi longo aqui a pregação de Paulo, porque ele tinha que partir. Então tudo que ele tinha para falar, ele tinha que falar naquele momento para ele poder prosseguir, continuar suas viagens ali missionárias. Então alguns textos como esse sugerem para nós que a regularidade que eles tinham para sentar junto como igreja, como corpo e celebrar essa ceia, era mais do que nós temos hoje. Infelizmente, já naquela época, nós vemos em 1 Coríntios 11, se você quiser, você pode ler esse capítulo inteiro, nem sempre dava certo essas reuniões com refeição. Nem sempre estava dando certo, porque muitas vezes, infelizmente, dentro da igreja, nem todo mundo que está ali, de fato, serve a Cristo, de fato se entregou a Cristo, e muitas pessoas acabam causando confusão e problemas, inclusive no que é bom, no que é para ser algo bom, você celebrar constantemente como igreja aquilo que Cristo fez por nós. É algo bom, é algo que a gente deve fazer. Mas muitas vezes, já naquela época, as coisas não deram certo. O que acontecia em 1 Coríntios 11? Os irmãos chegavam, então, para participar dessa ceia, que era uma refeição,
Alguns chegavam antes, alguns comentaristas sugerem que essas pessoas eram pessoas de uma condição melhor, elas chegavam antes, e as pessoas que trabalhavam, às vezes escravos, chegavam um pouco depois. Quando essas pessoas chegavam, às vezes não tinha mais o que comer. Aqueles irmãos comeram tudo, e beberam um monte, se embriagaram, ficaram bêbados na ceia. Então, a ceia deles era com vinho, era com bebida, com fermentação. Então, esse era a reunião deles. Imagine você chegar numa ceia, pessoas bêbadas, acabou a comida, outro irmão chega, não tem mais nada. As divisões que eles tinham também é uma crítica que Paulo faz para eles, e quando eles se reuniam também existia essas divisões aparentes. Então, muitas coisas foram acontecendo, às vezes, nesses momentos, nessas refeições, e ao longo da história da igreja, o que a gente tem como ceia, então, foi sendo reduzido, tanto na regularidade quanto no formato. Hoje a gente celebra uma vez ao mês, somente com o pão e o suco. Muito aconteceu por conta desse tipo de coisa. Isso significa, então, que a gente só lembra de Cristo nesse momento? Não, com certeza não. Infelizmente, a regularidade foi, então, reduzida, o formato foi mexido, mas isso não é desculpa para que nós deixemos de se lembrar sempre de Cristo, para que nós deixemos de sempre estar com essa memória viva do que Ele fez, vivendo em conformidade a isso. Mesmo nós se reunindo somente uma vez ao mês, como corpo, como igreja, isso não é desculpa para nos outros dias a gente não pensar em Cristo, não pensar nos irmãos, não pensar no que Ele espera de nós. Embora o formato já seja diferente, a constância também, o princípio é sempre o mesmo. O princípio permanece e assim vai ser até que o Senhor venha. Essa lembrança, esse memorial, deve encher o meu coração, o seu coração de gratidão, nos impulsionando a viver para a honra, para a glória de Cristo, uma vida santa, uma vida pura. Concluindo, essa ceia, esse memorial, ela aponta para um novo estilo de vida, em memória de Cristo. Essa é a maneira que eu e você devemos viver a nossa vida todos os dias. Viver em memória de Cristo significa viver uma vida em conformidade com os ensinos de Cristo. Uma vida que honra o legado, que honra a memória do nosso Senhor Jesus, todos os dias. Não importa o local que você está, o contexto que você está, você vai viver de modo a honrar Ele. Uma vida que ama a Deus com todo o coração e ama o próximo como a nós mesmos, que ama o irmão assim como Cristo nos amou. Esse é a nova vida proposta. Isso que a ceia também representa a nós, um novo estilo de vida, conforme Deus planejou para nós. E a pergunta final, a reflexão que eu deixo, de qual modo você tem vivido nesse tempo? Examine o seu coração, como eu já disse desde o começo, nesse sentido. Como você tem vivido? Você tem honrado a Cristo todos os dias? Como a sua vida tem demonstrado isso? Se você precisar julgar necessário acertar algo com Deus, faça isso. Não fique deixando para depois. Se às vezes o seu problema é com alguém também, em específico, também busque acertar. Mas não deixe nada atrapalhar essa unidade que nós temos, essa nova vida que nós temos. Que você possa se alegrar muito em se lembrar nessa manhã o que Cristo fez por cada um de nós, por mim, por você. Que o seu coração possa se encher de alegria e responder a tudo que Ele fez por nós com uma vida grata, com uma vida pura, uma vida santa, uma vida que honra o nosso Senhor Jesus. Que você possa examinar, pensar a respeito disso, levar essa reflexão também, além desse culto, para a sua semana, para os seus dias, essa é a ideia também dessa mensagem. Gostaria de orar com vocês nesse momento. Você pode fechar os seus olhos onde você está. Senhor Jesus, nós queremos agradecer a Ti por tudo que o Senhor fez por nós. Nos faltam palavras para manifestar a grandeza da sua obra, o impacto dela na nossa vida, a transformação que ela possibilita para cada um de nós. Queremos nós viver de modo a honrar ao Senhor
todos os dias, viver uma vida em memória de Ti, conforme os Seus ensinos, conforme aquilo que o Senhor esperou dessas pessoas pelo qual o Senhor morreu naquela cruz. E o Senhor possa estar ajudando a cada irmão aqui, a cada pessoa, a desfrutar cada vez mais da Sua presença, da Sua unção, do Seu favor, da Sua graça, e também estender isso a cada irmão, a cada pessoa. Que sejamos conhecidos por honrar o Senhor em todo o tempo, por viver em memória aquilo que Ele fez por nós, por honrar esse legado, essa memória do nosso Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe, nos direcione, nos dê a força necessária, nos dê a capacidade que vem de Ti, para estarmos vivendo de acordo com isso que nós vimos hoje. Em nome de Jesus eu oro e já agradeço. Amém.